Boa tarde. A Comissão Europeia aprovou há um ano uma lista de alegações de saúde e de condições para a utilização dos rótulos dos alimentos. A indústria teve que eliminar todas as referências não permitidas. Até que ponto podemos confiar nos rótulos alimentares? É o tema do Sociedade Civil. A rotulagem honesta é um ponto a destacar dentro dos direitos do consumidor. Neste sentido, a União Europeia apresentou em 2012 uma lista de alegações de saúde permitidas nos rótulos. Neste Sociedade Civil, vamos também perceber como as pessoas com deficiência visual carecem de uma rotulagem apropriada para as suas necessidades. Por fim, percebemos a eficácia dos produtos enriquecidos com fitosteróis, alertando para a necessidade de ler bem o rótulo das embalagens. Vamos então, ao longo do Sociedade Civil de hoje, tentar perceber até que ponto devemos confiar nos rótulos, também como é que devemos lê-los e interpretá-los. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Olá, Mónica Caldeira. A Mónica faz parte da assessoria de serviços científicos da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. Tem uma especialidade, uma pós-graduação também, não é? Em segurança alimentar. Talvez valesse a pena tentarmos perceber porque a necessidade da Comissão Europeia de criar esta lista em relação àquilo que pode ser, vir nos rótulos dos alimentos. Porquê é que terá havido essa necessidade de fazer isso? A legislação alimentar está fundamentada em princípios de proteção do consumidor. E sendo essas alegações de caráter voluntário, e pela primeira vez, as menções voluntárias começam a ter esta regulamentação. Porque precisamente sendo voluntárias, o que é obrigatório está perfeitamente definido, as empresas têm que cumprir, o que é voluntário começa a ter agora começa a ter estas regras, precisamente para não induzir o consumidor em erro, para ser objetivo naquilo que é referido. O que é voluntário está a querer dizer que há alguma informação que vem nos rótulos, sim, que são as empresas voluntariamente que a disponibilizam. Que umas e depois há alegações... uma parte que é obrigatória, é Exatamente. Isso? Sim, exato. Existem menções obrigatórias, como a denominação do género alimentício, a lista de ingredientes, o prazo de validade, a forma como deve ser armazenado e preparado, sempre com o objetivo da proteção do consumidor e não levar no fundo, e depois, as empresas ou os responsáveis pelos produtos acrescentam uma série de informação. Por exemplo, as alegações, por exemplo, a informação nutricional simplificada que aparece na frente das embalagens também é voluntária e começa a haver alguma orientação na forma como isso deve ser feito. E, portanto, era preciso criar algumas regras ou balizar precisamente esta informação voluntária. Exatamente. É isso? Sim, julgo que sim. Com que objetivos, em concreto? Com o objetivo precisamente de não serem informações, a informação voluntária tem que ser objetiva, clara, não pode induzir o consumidor em erro, não pode indicar não pode levar ao consumo excessivo de determinados alimentos por ser séria. Exatamente. É isso. E o que acontecia muitas vezes, ou o que acontece é alguma tentação das empresas em fazerem desse espaço um espaço de marketing do produto? As empresas utilizam efetivamente informação voluntária, de certa forma para se diferenciarem também, mas tenham muito cuidado na forma como se pretendem diferenciar. Naturalmente que não se vão querer diferenciar por aspectos negativos ou por serem consideradas empresas que não são muito rigorosas nessa prestação de informação. A verdade é que até aparecer esta regulamentação, havia alguma margem de manobra, naturalmente. Pronto, agora está tudo muito mais balizado, precisamente também para que todas as empresas tenham as mesmas regras e para que aquilo que passa para o consumidor tenha fundamento científico, no fundo, nas alegações, esteja perfeitamente definido, para harmonizar um bocadinho todo este processo sempre em prol criar aqui algum equilíbrio, não é? Da proteção também do consumidor. Joana Simões, bem-vinda. É responsável pelo Gabinete de Novas Iniciativas da Delegação Norte da DECO. O que é que a DECO pensa sobre isto?
A DECO congratulou desde a primeira hora esta iniciativa da Comissão Europeia, porque, de facto, o consumidor precisa de informação clara, objetiva. Já tínhamos conhecimento de consumidores que se perguntavam, então, como é que eu sei se esta margarina faz bem ao meu colesterol? Como é que eu sei... uma série de coisas, como é que eu tenho a certeza se aquela informação é válida? De facto, essa dúvida seja, essa começava a informação surgir. voluntária confundia muitas vezes os consumidores ou criava-lhes dúvidas? Sim, até porque também havia muita informação e muitas vezes para o mesmo efeito alegações diferentes, muitas vezes para a mesma alegação uma linguagem diferente e, portanto, isso causa alguma confusão. Uma linguagem diferente de produto para produto. Sim. Sim, exatamente. Isso causava, de facto, alguma confusão que era preciso vir aqui clarificar. E, portanto, estamos muito satisfeitos com esta... Esta informação voluntária existe desde quando? É assim, a informação voluntária nutricional começou a ser utilizada sobretudo pela distribuição já, diria, 2007, Sim. começa a ser visível, pronto, tendo sido feitos alguns estudos para apresentar essa informação. Cerca de 6 anos, não é? Sim, as alegações, não estou tão certa relativamente, mas por aí talvez também. Desculpe ter interrompido, Joana. Tinha esta dúvida. Sim, mas estava então a dizer que é uma ótima iniciativa. Ainda haverá muito mais a fazer em termos de rotulagem, mas vamos no bom caminho. Haverá muito mais a fazer e vamos falar disso aqui também, o que é que haverá mais a fazer, mas neste caso aqui, esta alteração que houve agora tem a ver apenas com alegações ligadas a benefícios de saúde, só. Exclusivamente, não é? Exatamente, já havia alguma definição relativamente a alegações nutricionais, se tem baixo teor no fundo de sal, etc., os açúcares, isso já estava mais ou menos. Agora, relativamente às questões de benefícios de saúde, não havia definida uma lista das alegações que são permitidas e, portanto, o leque estava muito mais aberto. Nuno Borges, bem-vindo, é nutricionista, faz parte da direção da Associação Portuguesa dos Nutricionistas. Era importante fazer esta limitação, criar esta lista que a Comissão Europeia criou? Era muito importante. E o trabalho ainda não está concluído, porque há uma quantidade de alegações que foram submetidas a esta Comissão que ainda não estão decididas, porque aquilo que se percebeu de fora é que o volume de trabalho, o volume de alegações que foi submetido foi muito superior, digamos, àquilo que eles estavam a contar e para aquilo que, se calhar, a Comissão se preparou em termos de dimensão, de capacidade de avaliação. Quem é que submeteu essas alegações? As empresas é que submeteram essas alegações para que elas fossem validadas. Para que elas fossem validadas. O processo de validação, eu acho que é importante as pessoas perceberem isto. Partiu-se de um processo em que não havia validação nenhuma. Se eu quisesse dizer que a minha bolacha que fazia perder peso, eu podia dizer, porque ninguém vinha a seguir a dizer. E agora, isso acabou tudo, a Comissão fechou-se, reuniu-se e já pôs cá fora umas 222 alegações. Mais de 200, sim. Sim. Das 6.000 ou 7.000, não sei quantas que foram... A lista não está fechada, é isso? Não está fechada de maneira nenhuma. Não, estas foram as primeiras. E é importante perceber que isto, pela primeira vez, foi alvo de um processo de avaliação científica. Ou seja, quem estava na Comissão, ou a quem a Comissão pediu para avaliar, serviu-se daquilo que está publicado nas revistas científicas, nos estudos, nos trabalhos, para dizer isto, faz efetivamente isto, ou faz nestas condições, ou não faz. E o que nós sabemos é que a grande parte das alegações não foi sequer aprovada. Portanto, é importante que as pessoas percebam isto. Claro que nesta abertura de oportunidade, muitas empresas provavelmente se lançaram-se para a frente e tentaram aprovar as suas alegações, não é? Mas muitas não conseguiram e, portanto, este processo, não é? Que é, no fundo, um processo que a indústria, as empresas tiveram de associar aos seus produtos determinadas mensagens de saúde, produtos alimentares, determinadas mensagens de saúde, está hoje muito bem regulado. Nós pensamos que está muito bem regulado e acho que se pode confiar e percebe-se de fora e foram públicos
as tensões que houve entre a indústria e os próprios painéis de avaliação, de antagonismo, digamos, de dúvidas de parte a parte. Esta tentação, talvez, que as empresas tiveram nos últimos anos de Sim. ir juntando informação ligada à saúde e aos benefícios de saúde nos produtos, também tem muito a ver com o tipo de sociedade em que estamos a viver e com os valores que vamos tendo, não é? Com a promoção da vida saudável, com uma série de questões às quais os consumidores passaram a ser sensíveis, não é? Penso que sim, penso que sim, sem dúvida. Ou mais sensíveis. Aquilo que é hoje a visão da população em geral sobre o que é a ligação entre aquilo que comemos e a nossa saúde é muito maior do que era há 20 ou há 30 anos atrás, não tem comparação nenhuma. Mas por causa disso, também, que é verdade, a indústria também tenta, no sentido de quê? De garantir, sobretudo, um maior valor acrescentado para os seus produtos. E eu aqui não posso deixar de referir a questão concorrencial daquilo que são as marcas próprias, não é? E que estão a queimar, se pode permitir a expressão, muita margem à indústria, não é? Muita margem de valor nos seus produtos. A criação de valor está comprometida por causa disso. Eu não sou nenhum especialista, mas é o que me percebo. E, portanto, a indústria também apostou... A indústria apostou também neste campo, não é? De dizer, não, o meu produto é um bocadinho melhor porque tem mais isto e aquilo, aquilo outro. A concorrência entre é verdade, entre seja empresas dita, sim, claro. É saudável e é antiga. Podem mudar as ferramentas, sim, não é? Sim. A ferramenta neste momento é esta. Essa é a conclusão. E é importante perceber que por trás disto, não é? Por trás disto, obviamente que as indústrias, isso para mim, nutricionista, é interessante, teve que recorrer também ela a investigação. Mas isto foi uma coisa que irritou muitas vezes os nutricionistas, foi? Ler rótulos, por exemplo, com questões ligadas a... Claro que não estão provadas, é evidente que sim. Evidente por exemplo? Que sim. Irritou-e bastante. Por exemplo? Nuno? E algumas coisas continuam a irritar, mas podemos... Algumas continuam ainda ligadas a esta questão das alegações de saúde? Sim. Então já vamos falar delas a seguir. Catarina Dias, muito bem-vinda. Claro. É coordenadora técnica da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares. Esta tentação que houve de se ligar muito os produtos a questões de saúde tem a ver com isso também, não é? Na prática, com os interesses do mercado, neste caso dos consumidores, sim, que somos nós. Tem a ver principalmente... Esse despertar. Sim, tem a ver fundamentalmente com, na minha perspectiva, ou na perspectiva da indústria, com dois fatores principais. Com o grande boom que existiu há uns anos e continua a existir, se bem que agora o mercado está mais estagnado, dos alimentos funcionais, portanto, dos alimentos que trazem benefícios para a saúde dos consumidores, em que há uma ligação direta entre o efeito nutricional e uma relação direta causa e efeito entre esse alimento e a saúde do consumidor, e também, por outro lado, pelo envelhecimento da população. E, portanto, aí a alimentação, que também está ligado aos alimentos funcionais, são dois... Portanto, criou-se aí um segmento de mercado forte também, que foram os idosos, Muito forte. E que levou as empresas a criarem alimentos próprios, diferentes, para aqueles consumidores. Exatamente. Levou as empresas a criarem produtos ou a transformarem ou reformularem alguns produtos para essa população mais sénior, digamos assim. E, portanto, essa tendência que foi e continua a ser uma das tendências de mercado, levou, e bem, a que a Comissão Europeia, juntamente com a EFSA, portanto com a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, fizessem uma avaliação de toda esta matéria. Há bocado o meu colega estava a dizer que eram cerca... Mas para dizer que no início da avaliação das alegações foram à avaliação da EFSA 44 mil alegações de saúde e, portanto, foram muitas. Foi um processo extraordinariamente complicado, continua a ser. Portanto, esta lista das tais 222 alegações aprovadas não encerra o processo, claro, já nem nada que se pareça, e, portanto, existem ainda muitas substâncias, principalmente as substâncias botânicas, os chás, etc., em que ainda existe uma indefinição muito grande em relação a esta matéria. Portanto, aquelas que foram aprovadas para já foram aquelas que comprovadamente chegou à conclusão que têm benefícios para a saúde. É que existe uma relação entre o consumo mas de havendo 44 mil alegações, isso quer dizer também que continua a haver, ou havia até agora, muitos produtos que
tinham essas alegações e nas quais os consumidores não podiam confiar, não é? Antes de vermos a primeira reportagem, Catarina, queria só perceber como é que a indústria alimentar em Portugal se está a adaptar a esta nova rotulagem. Como é que estão a correr as coisas? Bem, estão a correr bem. Isto é o feedback que tenho dos associados, principalmente das empresas associadas da FIPA, que cobrem uma grande, cobrem a maioria dos setores, não é? Tem havido uma adaptação boa, até porque as empresas anteciparam a indústria agroalimentar. Mas como é que anteciparam se não sabiam o que é que ia ser aprovado? Sabiam porquê? Porque previamente a EFSA publica os seus pareceres científicos. Sim. E, portanto, apesar de não serem pareceres que são vinculativos para a Comissão, são, na maior parte das vezes. E, portanto, as empresas conseguiram jogar em antecipação através dessa primeira avaliação científica. Sim. Saiu quando? Perceber, quando é que foi essa avaliação? Foram saindo. Portanto, as avaliações foram saindo. A lista saiu ano passado, não é? A lista saiu ano passado. E portanto, as empresas estão a adaptar-se já desde o ano passado a fazer essa transformação, é? Algumas há mais agora, não é? Algumas há mais tempo, porque a EFSA foi publicando os seus pareceres científicos com antecedência. Portanto, há mais de um ano. E, portanto, as empresas que estão por dentro, digamos assim, que felizmente em Portugal não são só as grandes empresas que estão por dentro destas matérias, felizmente. Temos PMEs, temos boas PMEs e, portanto, PMEs ligadas à inovação e que percebem perceberam desde o início todo este procedimento e conseguiram, lá está, antecipar, jogar em antecipação. Isso exigiu um esforço muito grande da indústria? Muito grande, muito grande. E em termos financeiros também, imagino eu? Principalmente em termos financeiros, porque as empresas apostam e têm que apostar muitos recursos em toda esta questão e, portanto, os recursos financeiros, recursos humanos... Portanto, tudo quanto é embalagem, em muitas circunstâncias, teve que mudar. Teve que mudar. Teve que ser reformulado. Teve que mudar. E agora, a partir de junho, portanto, a partir de 14, que já passou, não é? Portanto, a partir dessa altura, supostamente... Este mês, não é? Exatamente, este mês. Portanto, supostamente não podem haver alegações que não estejam, alegações de saúde, como a Joana disse há bocado, e muito bem, em relação às alegações nutricionais. Sim. Portanto, o alto, elevado teor de fibra, por exemplo, o teor reduzido de sal, por exemplo, são alegações nutricionais, essas já estavam definidas. Sim. Em relação às alegações de saúde, sim, junho é a meta para... E o que é que acontece a alguma empresa que tenha um rótulo que não esteja dentro das devidas regras? Já se sabe? Aí vou entrar, ainda o processo ainda não está, em relação a isso, aí vai entrar, obviamente, a ASAI, porque é o órgão fiscalizador em termos na parte alimentar. É mais fácil, mas há coimas para as empresas? Não está estabelecido. Portanto, isto não está regulamentado ainda? A parte das coimas ainda não. Não, enquanto não estiver regulamentado também é como se não estivesse em vigor, porque não há sanção para os rótulos que não estejam em condições. Lá está, mas as empresas portuguesas, como estão conscientes e como são conscientes de todo este processo... Estão a fazer esta transformação. É uma questão de imagem também das empresas que é muito importante, claro que sim, hoje, claro não é? Que sim, claro que sim. As promessas de benefícios de certos alimentos podem ser enganadoras. Foi isso, aliás, que levou a União Europeia a apresentar precisamente o ano passado esta lista de que estamos aqui a falar, de mais de 200 de alegações de saúde permitidas nos rótulos. A rotulagem honesta é um dos direitos do consumidor. A União Europeia defende que a rotulagem dos produtos alimentares destina-se a garantir que os consumidores disponham de informação completa sobre o conteúdo e a composição destes produtos, a fim de proteger a saúde e os interesses de quem adquire os produtos. De acordo com a lei, o conhecimento dos princípios básicos de nutrição e a rotulagem nutricional dos géneros alimentícios contribuem de forma importante para determinar a escolha do consumidor. É por isso necessário que se definam as regras respeitantes à rotulagem nutricional, impedindo a existência de uma diversidade de formas de apresentação das mesmas. E é por isso que a legislação quanto à honestidade das promessas dos produtos presentes nos rótulos tem sofrido alterações. Rica em ácidos gordos essenciais necessários para o crescimento e o desenvolvimento normais das crianças, pode ser lido no rótulo de um creme vegetal disponível no mercado. Esta alegação de saúde está presente na lista de 222 alegações aprovadas pela Comissão Europeia e em vigor desde 15 de junho de 2012. Quanto às restantes alegações que foram excluídas desta lista, não podem estar visíveis nos rótulos dos produtos. Em Portugal,
Um diploma nacional veio autorizar o alargamento do período de venda dos produtos com alegações de saúde não permitidas, mas que ainda estão em estoque até este mês de junho. No entanto, desde 14 de dezembro de 2012, que a colocação de produtos à venda tem de estar em conformidade com a legislação, ou seja, apenas pode ostentar alegações de saúde autorizadas. Aprovada em maio de 2012, a lista está incluída no Registro de Alegações Nutricionais e de Saúde sobre Alimentos da União Europeia. Consiste numa base de dados interativa que pode ser consultada no sítio online da Comissão Europeia. Joana, o Nuno dizia que há pouco que há preocupações ainda nesta matéria em relação às alegações de saúde, apesar deste primeiro passo que foi dado pela Comissão Europeia e pelo esforço que está a ser feito agora pelas empresas para se adaptarem a essa listagem. Esta questão é uma questão que precisa de ser mais aprofundada, em seu entender? Ainda há aqui muitas coisas a ver ou não? Relativamente à questão das alegações... De saúde está controlada, em seu entender? Penso que haverá sempre melhorias a acrescentar, como é óbvio, mas é um passo, sem dúvida, muito importante. Mas olhando então para os rótulos de uma forma mais global, mais geral, e olhando também para os direitos dos consumidores e para a questão da honestidade daquilo que lá vem nos rótulos, o que é importante fazer ainda nesta altura? Penso que esta questão está muito relacionada com dois direitos concretos, que têm a ver com o direito de informação. Quem vende tem o dever de informar de forma clara, objetiva, verdadeira sobre o produto que está a vender, e daí que hajam menções obrigatórias nos rótulos. E depois também está relacionado com a questão do direito à proteção da saúde. Portanto, aqueles alimentos que nós compramos em condições normais devem proteger a nossa saúde, e portanto por isso também é que os rótulos devem fazer menção a questões de alergias ou intolerâncias, ingredientes que possam ter a influência na nossa saúde, e portanto já relacionado geralmente? Sim, já fazem. Agora, o que é que poderá haver aqui a melhorar? Eu fazia referência a um estudo que foi feito em 2012. Pela DECO? Sim, em que se tentou recolher algumas percepções dos consumidores sobre exatamente esta questão dos rótulos. E algumas das críticas que foram apontadas tinham a ver com a letra muito pequena em alguns rótulos para pessoas que têm baixa visão, e nomeadamente pessoas mais idosas têm dificuldade em ler o rótulo, dificuldade muitas vezes em encontrar a informação no rótulo. Também referem o facto de não haver... Encontrar por letra ser pequenina ou por ter às vezes informação a mais? Porque não há uma uniformização também muitas vezes dos rótulos. Cada produto pode ter uma organização diferente. E portanto, às vezes até a data de validade é difícil de encontrar. Exatamente. E portanto, às vezes, se o rótulo não for intuitivo, pode de facto causar aqui alguns problemas, e se pensarmos que muitas vezes também quando vamos às compras é a correr e não temos o tempo necessário para analisar cada um dos produtos que vamos comprar, não é? Às vezes só fazemos em casa depois de os comprar. Exatamente, mas aí já os compramos, e portanto estas questões poderiam ser melhoradas no nosso entender, assim como a questão da uniformização de alguns termos técnicos. Isso penso que já está previsto numa nova legislação. Por exemplo, termos técnicos que são complicados para os consumidores ou difíceis. Eu não sei se diria complicados, ou então que não há uniformização da linguagem. Por exemplo, num rótulo nós podemos ver sal, no outro podemos ver sódio, e portanto pode haver esta confusão, porque mesmo a terminologia muitas vezes não é a mesma. Não é a mesma, e confunde as pessoas. Catarina, ia dizer qualquer coisa sobre isto, diga. Sim, eu diria... Isto vai ser alterado. Pois, é a oportunidade certa para dizer que tudo isto que a Joana esteve a dizer, portanto a informação destacada sobre alergenos, a introdução de critérios de legibilidade, portanto, principalmente o tamanho de letra, o destaque que deve ser dado nos rótulos. Vai ser uniformizado também. Vai ser todo uniformizado por um regulamento muito discutido, há muitos anos discutido, e que foi publicado em outubro de 2011. Portanto, neste momento está em vigor, não está em aplicação. Portanto, existe um período que será até dezembro de 2014 para as empresas, para o regulamento entrar
entrar em aplicação e que vai introduzir isto tudo. Portanto, vai introduzir informação destacada obrigatória na lista de ingredientes sobre alergenos, substâncias que podem provocar intolerâncias ou alergias, vai introduzir critérios de legibilidade, nomeadamente, na maioria das embalagens, um tamanho mínimo de letra de 1,2 milímetros, e, portanto, toda essa informação, e entre muitas outras coisas, a introdução de critérios, por exemplo, sobre venda à distância, vendas pela internet, era uma das questões que não estava minimamente regulamentada e até estava fragmentada em muita legislação e, portanto, este novo regulamento de informação ao consumidor vai introduzir tudo isto e bem. Mas quando é que vamos ter esse regulamento a funcionar? Já este está? Já tem data? A funcionar em dezembro de 2014, à exceção de tudo o que é rotulagem nutricional, porque esta é outra novidade grande deste regulamento. Só daqui a ano e meio, mais ou menos. Sim. A rotulagem nutricional com este novo regulamento passou a ser obrigatória. Era uma informação que era voluntária, era dada pelas empresas voluntariamente. É preciso dar tempo às empresas para se adaptarem também, é isso? Claro, e esse tempo, sim, e esse tempo foi dado, foi na nossa perspectiva, foi um período, há um período transitório bastante alargado para as empresas se habituarem. Mas são muitas regras novas e realmente as empresas têm rapidamente de se habituar a todas estas, muita informação, mas que vai permitir isso, uma padronização, uma uniformização dos rótulos, isso é muito importante. Era um bocadinho para esclarecer aquela questão da há bocado e o que é que nós achamos que ainda não estará no ponto certo. A nossa questão tem muito mais a ver com aquilo que são também produtos alimentares, mas são os suplementos alimentares, do que propriamente com a comida propriamente dita. E porquê? Um suplemento alimentar, não é, que está definido na legislação, o que é, etc., é considerado para todos os efeitos um alimento, mas na realidade as pessoas não o compram como alimentos, mas compram quase como medicamentos. E, portanto, a sua única razão de ser é a alegação de saúde. Ou seja, não é como uma bolacha. Nos suplementos é mesmo. Nos suplementos é mesmo. Pelo menos na Mas as cabeça regras do são as consumidor mesmas. As regras que se aplicam são rigorosamente as mesmas. E, por exemplo, o que nós vemos aí, nos suplementos, e vamos, por exemplo, pôr o caso para nós especialmente sensível, não estou a dizer que seja o mais importante, mas para nós na nutrição é muito sensível. Os suplementos para a perda de peso, por exemplo, que nós vemos publicidade. Que abundam nesta altura do ano. Abundam imenso. E abundam as mensagens explícitas ou subliminares das suas incríveis capacidades em fazer as pessoas perder peso. E sempre com um enfoque muito forte no tempo. No tempo em e tudo isso. pouquíssimo tempo. Pronto. A única, e por acaso não é por acaso, mas a única alegação que foi aprovada, muitas dessas alegações têm a ver com estes suplementos, não têm a ver até com produtos alimentares normais, não é? E muitas das alegações têm a ver com suplementos. Aliás, é preciso referir que destas 40 e tal mil, como disse a Catarina, muitas são iguais, ou seja, okay, há muitas empresas que fazem coisas praticamente iguais e depois são tratadas em conjunto. Mas o que eu queria dizer é que, em termos daquilo que está aprovado neste momento, nestas 222, é uma alegação para um composto desses não sei quantos que fazem parte lá desses suplementos, e cujo efeito, os estudos mostram que ao fim de 6 meses faz perder 800 gramas. Isto a nós é que nos baralha e vou usar a sua expressão, que irrita. Mas os suplementos ficam ou não ficam abrangidos? São ou não são abrangidos nesta listagem? Completamente. Quer dizer que há muito suplemento que vai desaparecer, provavelmente. Ou vai deixar de ter essas alegações, pelo menos. Eu gostava que sim, mas nós não estamos a verificar isso neste momento. Porquê? Acha que os suplementos ficaram de fora disto? Não ficaram de fora. Então? Vamos lá ver. Muitas das alegações que eles submeteram ou não foram aprovadas ou ainda não foram. E, portanto, não podem ser avançadas. Estão suspensos. Estão suspensos. E enquanto estão suspensos, os suplementos continuam a existir? Sim. E eu acho que nesta questão dos suplementos... Percebe o meu problema, não percebe? Há um problema ainda adicional, porque eles são vendidos nos consumidores, antes de mais. Todos. Porque a questão dos suplementos eu acho que ainda é mais problemática, uma vez que eles são vendidos nas farmácias. Claro. E, portanto, para o consumidor, de facto, aquilo é um medicamento, ou é equiparado a um medicamento, e não tem a mesma regulamentação que um medicamento. E, portanto, a questão aqui é muito complicada. Mas, à partida, todos aqueles que não ficaram aprovados nestas 222 alegações certo. Deixam de poder ter aquela rotulagem. Certo.
Sim. Para os suplementos também. Claro. Os suplementos estão incluídos nesta Estão incluídos. São alimentos, para todos os efeitos, são géneros alimentícios. Sim. O que me está a dizer é que mesmo não tendo na rotulagem estas alegações de saúde, sendo vendidos nas farmácias, as pessoas vão continuar a tê-los como bons para que eles foram feitos em princípio, é isso? Eu queria perceber. Ainda não consegui perceber. Eu não sei o que é que as pessoas vão achar, não é? Não posso responder, não podemos responder pelo público. Os suplementos continuam a existir, Catarina? Continuam. Mas não podem ter algumas alegações de saúde que têm agora? Não, neste momento, de facto, só poderão ter, em termos de alegações de saúde, só poderão ter a informação que está permitida através deste regulamento. E as indústrias, na informação que têm, estão a pensar dispensar algum desses suplementos, uma vez que já não podem usá-los com a intenção que usavam até agora? Ou não? Como é que vocês estão a encarar esse problema, já agora, para percebermos também do lado da indústria? Pois, do lado da indústria, isto para uma parte, portanto, a FIPA, ou seja, toda a parte dos suplementos não passa diretamente pela FIPA, porque não são nossos, a maioria das empresas que fazem suplementos não são nossos associados. No entanto, claro, tendo um conhecimento de todo o setor, poderei... Agora, o facto desses produtos serem vendidos em farmácia, o que a indústria, a percepção do consumidor é muito diferente, porque associam esse produto ou confiam mais nesse produto, digamos assim, não é? E, portanto, o facto de realmente, e é a realidade, existem suplementos que não podem neste momento estar no mercado com aquelas alegações, isso é evidente, faz com que haja aqui uma certa distorção na percepção do consumidor, não é? Isso é a realidade. Esperamos, nós, enquanto indústria responsável e consciente, que esses produtos sejam retirados do mercado. Não os produtos, mas os rótulos portanto, que haja uma sobre essas questões também. No fundo... e que impacto isto tem sobre a segurança, não é? Pois, no fundo aquilo que me apercebo é que o facto de não terem sido, e como a Catarina disse, as empresas alimentares foram antecipando este procedimento e à medida que foram se percebendo que talvez uma outra mensagem não fosse aprovada, foram alterando as suas embalagens, porque os produtos, estamos aqui a falar da questão da segurança dos produtos, isso é uma coisa. As empresas alimentares e as produtoras de suplementos alimentares são responsáveis pela segurança dos produtos já disponibilizados ao consumidor. Outra coisa é uma espécie de publicidade enganosa. Outra coisa é aquilo que a informação que está no rótulo, precisamente. Não quer dizer que os produtos passem a estar fora, não deixem de estar disponíveis ao consumidor. Agora, não podem estar contra a legislação. Se a legislação mas não aquilo que eu permite... não dizia aqui e que me pareceu que fazia sentido é, no caso dos suplementos, muitos deles estão ancorados só na informação das alegações de saúde. Isso tem a ver, julgo eu, com a questão como eles são, a publicidade que é subjacente a todos estes produtos. No fundo, a tal diferenciação que as empresas também tentam, mas no sentido em que querem prestar uma informação ao consumidor, naturalmente que se querem diferenciar, mas também não se querem diferenciar pela negativa, ou seja, se uma informação é duvidosa, é enganosa, e havendo regras para isso, as empresas são muito cuidadosas nesse aspecto. Agora, não quer dizer que os produtos deixem de estar disponíveis e que não tenham aquele efeito, que não seja naquele período imediato, mas que seja passado não sei quanto tempo. Agora, eu acho que isso também leva a uma questão que é muito importante em todo este processo. Era o exemplo? O único, sim. O único, é só para o único composto, porque esses produtos geralmente têm muitos compostos. Sim. Tem muita coisa. Tem fibra disto, tem não sei o quê, tem extrato daquilo, tem não sei o quê. Bom, muitas vezes tem cápsulas. Aquilo é considerado um alimento, mas é uma cápsula, um comprimido, ou um xarope. Ou não sei. Bom, o único desses não sei quantos que tem autorização para ter uma alegação é um produto, chama-se glucomanano, e a única coisa que está provada, os ensaios que serviram para sustentar essa alegação, mostram que ao fim de entre 4 a 6 meses, os estudos não são todos iguais, as pessoas perdem em média 800 gramas. Vai ter que ser isso que vem no rótulo. Eu não sei o que é que vai ter. A alegação não diz que tem que vir isso no rótulo. Era só para me recordar. Mas é para as pessoas perceberem o que é que às vezes pode significar uma alegação a dizer pode fazer perder peso. Pois, porque isso vem de encontrar aquilo que eu ia dizer a seguir, que é, há uma necessidade, esta questão de a informação está disponível para o consumidor agora,
é preciso também analisar de que forma é que o consumidor consegue utilizar essa informação. Como é que ela interpreta, não é? Como é que ela lê? Primeiro, há uma percentagem relativamente reduzida de consumidores que leem os rótulos, ainda é verdade isso. Depois, os que leem, sabem ler, sabem interpretar, não sabem interpretar, portanto, aí há uma grande trabalho a fazer. No suplemento, parece-me que leem. A questão é que também tem a ver com... muito também tem próprio, a ver não é? com o que diz a Catarina, no fundo, são produtos vendidos em farmácias, as pessoas, de certa forma, confiam mais. As farmácias terão um papel aí também, nessa questão? Eu penso que se calhar a regulamentação desses suplementos terá que ser alterada ou eventualmente deixar de ser vendidos na farmácia. Não me parece que o problema seja das farmácias, porque as farmácias também têm a questão económica, que é evidente, e portanto talvez eventualmente a restrição da venda desse tipo de produtos nas farmácias possa clarificar um pouco esta questão e as farmácias passarem a vender exclusivamente medicamentos. Já vamos regressar nas compras. Ver e conhecer os produtos é importante para poder escolher bem. As pessoas com deficiência visual não têm, no entanto, muitas vezes acesso a rótulos adequados. Vamos ver quais são as dificuldades na identificação dos produtos. A lei atual promove e garante que pessoas com deficiências e incapacidades visuais tenham acesso à informação das características dos produtos disponibilizados nos estabelecimentos comerciais. No entanto, os produtos rotulados a braille não estão disponíveis na maioria dos locais de comércio, como acontece nos mini-mercados. Tendo em conta que os últimos censos, neste caso os 2011, revelaram que quase 10% da população portuguesa tem dificuldade em ver, seja uma cegueira ou uma baixa visão, digamos que se analisarmos muitos dos rótulos dos produtos que são vendidos nos nossos supermercados, têm letras muito pequeninas, nomeadamente no que diz respeito à composição, portanto, aos ingredientes utilizados, sendo que alguns deles são menos benéficos para a saúde. Digamos que há algum trabalho ainda a fazer nessa área. Os produtos devem ser devidamente rotulados em formato acessível por meio do braille ou mesmo pelo uso de indicadores em relevo, no caso de produtos nocivos como óleos e tintas. Desta forma, pode-se evitar erros na identificação dos produtos. Em primeiro lugar, está em causa a segurança do consumidor. Em segundo lugar, está o direito do consumidor, de facto, em ter acesso às informações básicas, como seja o nome do produto, as suas características principais, tal como está referido na Lei 33 de 2008, distinguir um pacote de leite de um pacote de vinho, não é? Que têm a mesma dosagem, as embalagens são praticamente iguais, inclusive ao toque. Há aquele exemplo típico, não é, de uma pessoa que de manhã abre um pacote, deita o líquido para a caneca e afinal, em vez de leite meio gordo, é vinho tinto, por exemplo. Nos tais produtos tóxicos e que podem ser prejudiciais à saúde, temos, por exemplo, muitos deles que são engarrafados, tal como é engarrafado uma água ou um refrigerante ou uma outra qualquer bebida. No caso específico da deficiência visual, Rubén Portinha, diretor nacional da Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, defende que deve existir uma responsabilização por parte das marcas ou fabricantes com estes consumidores. Se eu tiver no mercado duas marcas que me forneçam o mesmo produto e se uma delas cumprir estes princípios no fundo, de comunicação com o consumidor, tenha ele as características que tiver. Portanto, se me oferecer uma embalagem diferenciada, que seja facilmente distinguida de todas as outras, se me oferecer uma rotulagem adequada, se me der indicações de perigo caso haja e tudo mais, eu provavelmente vou optar por essa marca e provavelmente essa marca vai ganhar um cliente fiel. As empresas que pretendam melhorar a qualidade da informação que prestam aos consumidores com deficiência visual podem recorrer à Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal. Esta associação possui um serviço que testa e certifica a qualidade do braille que é produzido, mas também fornece esclarecimentos ao nível da consultoria para a construção das embalagens, assim como as informações necessárias para uma rotulagem segura das mesmas.
Antes de voltarmos à questão de como é que os consumidores lidam com os rótulos, como é que eles leem, como é que eles se relacionam com essa informação, e porque vimos aqui esta reportagem, eu gostava só de saber, Catarina, até que ponto é que as empresas são sensíveis a estes consumidores especiais? Ou como é que estão a fazer caminho no sentido de se aproximar também deles? Não, as empresas, de facto, hoje percebem que esta dificuldade neste caso específico, claro que percebem isso, no fundo, como uma vantagem competitiva, porque ao terem rotulagem, ou pelo menos as menções mais importantes, digamos assim, o nome do género alimentício, a data de durabilidade mínima, ou o prazo de validade, enfim, os alergenos, lá está, portanto, as substâncias que poderão provocar algum tipo de alergia, intolerância. Portanto, essa informação, ao estar de uma forma adequada, portanto, em braille, permite a essa empresa ter uma vantagem competitiva em relação a outras que produzam a mesma categoria de alimentos. Agora, o que a FIPA entende e o que as empresas nossas associadas entendem é que transformar isto numa obrigatoriedade em todos os produtos ter que ter rotulagem em braille era muito difícil, era muito complicado, não é? Porquê? Espaço no rótulo, por exemplo. Por exemplo, é uma das dificuldades que as empresas teriam que enfrentar e, portanto, haver um enquadramento legislativo, haver uma obrigatoriedade de fazer rotulagem em braille. É o único obstáculo essa do espaço? A do espaço no rótulo penso que é a maior, no fundo seria a maior dificuldade que as empresas enfrentariam para... Por serem produtos pequenos, às vezes com... Muitas vezes. Mas nós vemos muitos produtos pequenos que depois trazem uma etiquetazinha acoplada. Sim, é verdade. Sim. Tipo livrinho até, às vezes. É verdade, e agora, de facto, voltando um bocadinho atrás, com todas as obrigações que este novo regulamento vai introduzir de informação ao consumidor, a informação destacada dos alergenos, a legibilidade, portanto, o tamanho mínimo de letra, também muitos produtos vão ter que alterar, vão ter que reformular o seu Esse argumento é um argumento pequenino. É o único. Não será o único argumento. Muitas outras dificuldades iriam existir, certamente, se a rotulagem em braille fosse uma... Agora, à primeira vista, seria esse o primeiro impedimento? Muitos outros haverá, certamente. Mónica, já agora queria saber a sua opinião sobre isto. A rotulagem devia incluir e integrar de uma forma completa as pessoas com deficiência ou não? É sim, numa perspectiva de igualdade de acesso à informação, diria que sim, mas efetivamente, é um processo de adaptação das empresas, assim como as empresas têm que adaptar agora a este novo regulamento, e estamos a falar de questões económicas grandes de adaptação dos rótulos, porque, por exemplo, relativamente à informação nutricional, se nós dissermos agora que a informação nutricional vai passar a ser obrigatória, mas a maioria dos produtos já tem essa informação, já tem a informação nutricional nos rótulos. Mas há uma harmonização com este novo regulamento, é verdade. Portanto, o tipo de nutrientes que tem que aparecer, a forma como ele tem que aparecer, portanto, e as empresas aí têm um esforço de adaptação. Não sei, talvez pudesse aferir outras metodologias de fazer chegar a informação às pessoas com algum tipo de dificuldade de acesso à informação. Por exemplo, através de uma informação única no ponto de venda. Exatamente, por exemplo. Não ter que estar em todos os rótulos. Sim, essa informação poderia estar disponível nos pontos de venda, através de um catálogo, uma informação. Não sei de que maneira, mas lá está. Isto em termos de dinheiro para as empresas. Claro, as empresas podem encontrar outros caminhos, não é? Sem ser o do rótulo. Obviamente, e é o que têm feito. Têm-se adaptado progressivamente a todas estas novas regras de uma maneira que, na minha perspectiva, tem sido a maneira mais razoável, mais saudável, não é? Diga-nos. Eu acho que, não sei, estamos presos ao braille, não é? O braille é que complica muito fisicamente a questão, não é? Para nós complica, para os cegos simplifica. Claro, pois é isso. E, portanto, no dia em que o braille pudesse ser substituído... A nós nem nos afeta. Por tecnologia muito mais moderna, de leitura ótica de rótulos, com ditar um rótulo através de um dispositivo, acho que isso vai facilitar muito mais o acesso. Sim, provavelmente é uma questão tecnológica, mais no meu entender. Vamos regressar à questão dos consumidores. Estava a falar do comportamento dos consumidores há pouco, Mónica, em relação aos rótulos. E parece-me que ele também não é o mais esclarecido muitas vezes, ou não é o melhor.
O entendimento dos consumidores Sim, relativamente? sim. Não, acho que não. A forma Acho como que... se comportam em relação aos rótulos, como é que os usam, como é que usam a informação que lá têm. É sim, por acaso ainda há bocado antes de Fiquei com a entrar, ideia que me estávamos disse a que falar as pessoas ainda ligam pouco aos rótulos ou não os usam muito. Dos estudos que eu tive acesso quando a preparação do trabalho de mestrado sobre este tema, é que uma percentagem relativamente reduzida das pessoas lê os rótulos ou lê alguma informação nos rótulos. E os rótulos têm muita informação, portanto... Têm a mais, em seu entender? Tem que haver aqui um equilíbrio entre aquilo que é obrigatório, entre aquilo que as empresas querem pôr e para chamar a atenção do seu produto. Mas às vezes há rótulos muito sobrecarregados, é verdade. São sobrecarregados com a informação obrigatória ou com a voluntária? As empresas muitas vezes dizem que é obrigatória, sobrecarrega bastante os rótulos. Por exemplo, o facto, a lista de ingredientes. A lista de ingredientes ocupa uma boa fatia do rótulo. Por exemplo, nas bolachas, nos cereais, ocupa uma boa fatia do rótulo. Pronto, também este regulamento vem dizer quais são as regras mínimas em termos de letra, como disse a Catarina. Mas há aqui as empresas às vezes sentem-se um bocado divididas naquilo que conseguem pôr, aquilo que é obrigatório e a forma como querem fazer sobressair o seu produto ou alguma informação do seu produto. Mas o consumidor, a indicação, a percepção que eu tenho e daquilo que pude estudar é que o consumidor lê poucos, é uma baixa percentagem da população que lê os rótulos. E percebeu porquê? Não lhe dá importância, não acha que é útil? Sim, porque não está sensibilizado para a informação do rótulo, porque vai fazer as compras com muita pressa e não lê. Mas em relação a isto, em relação à pressa, quer dizer, se as pessoas em alguma altura leram o rótulo e a seguir compram o mesmo produto, não é problemático porque já o conhecem. Isso acontece também muito com os consumidores, que sim, claro, compram com cada um de nós, exatamente, e já conhecem, exatamente, mas... Desagradados com alguma delas, não é? Estava a dizer que há bocado antes de entrarmos, até o Nuno estava a referir que houve uma altura que viu uma família imenso tempo à volta de um rótulo de cereais e no fim a única coisa que disse, julgo eu, foi que não ia comprar aquele produto porque tinha 2000 calorias. Isto refere-se à dose, àquilo que é recomendado em média para o consumo de um adulto médio, com uma atividade física normal. Normalmente estas 2000 calorias são para o homem, para a mulher, peço desculpa. Quer dizer também que os consumidores muitas vezes não têm referências básicas que são necessárias para interpretar os rótulos? A informação está toda lá, eu diria isso. Agora, há uma necessidade de sensibilizar mais os consumidores, de lhes dizer como é que devem utilizar, o que é que significa aquela informação. Este regulamento de informação ao consumidor vem definir essas regras, mas é verdade que se na parte de trás das embalagens a informação nutricional aparece, por exemplo, por 100 gramas, mas depois também pode aparecer por porção e pode aparecer por percentagem da dose diária recomendada, isto é muita informação que é preciso explicar, que é útil. Ou seja, muitas pessoas nem sequer terão a informação necessária para conseguir interpretar aquilo que lá está, não é? Claro. Acho que não, acho que há um trabalho, há um caminho aí a percorrer eu acho que é um caminho a percorrer entre as instituições, entre a própria indústria, os próprios distribuidores, as entidades credíveis, como a FIPA, a DECO, a APN, as universidades, na prestação dessa informação. Porque a verdade é que é sempre numa ótica de o consumidor fazer escolhas informadas, poder fazer melhores escolhas. As doenças associadas à alimentação, como obesidade e excesso de peso e diabetes, continuam a aumentar. Quer dizer que os rótulos aí não ajudaram muito, nem essa informação? Não é os rótulos, os rótulos estão lá, exatamente. No fundo é utilizar, é haver uma consciencialização por parte do cultura consumidor de que uma cultura, exatamente, de que a rotulagem é uma ferramenta, é a ferramenta mais eficaz para a educação alimentar. E, portanto... é a ferramenta eficaz desde que as pessoas a sabem interpretar. Desde que as pessoas a sabem interpretar. Obviamente. E aí sim... Portanto, aí é um trabalho a fazer antes. E aí a Mónica, sim, há um trabalho conjunto. Portanto, de educação do consumidor também, para os rótulos ou não? Acho que tem que haver aqui um trabalho paralelo entre aquilo que é a regulamentação e aquilo que são as obrigações das empresas e depois também a informação que o consumidor precisa para interpretar.
porque de facto a maioria dos consumidores se calhar não está assim tão atento aos rótulos, ou se estiver, normalmente são pessoas com doenças associadas, tem alguma... ou que estão numa perspectiva de emagrecimento e portanto aí já estão mais Tem um interesse mais focado, mas, não é? de facto é importante apostar mais na educação alimentar. Mas tem a ideia que os nossos consumidores ainda não têm a educação devida em relação a estas questões? Pensamos que não. E então, e como é que é possível melhorar a forma como os consumidores encaram estas questões e como é que interpretam os rótulos, como é que os leem? O que é possível fazer aí, Joana? Eu penso que aqui é mesmo uma questão de informação e de educação. Poder-se, ao mesmo tempo que se cria a regulamentação, criar-se também campanhas informativas. E esta seria até uma boa oportunidade, com estas alterações e de uniformização dos rótulos, poderem ser também preparadas campanhas informativas nesse sentido, e aí os nutricionistas também têm um papel muito importante. Diga, Nuno, diga. Posso. Porque assim, esta noção de que a informação que deve constar, no mínimo a que deve constar no rótulo, é demasiado complexa para ser interpretada pelas pessoas, não é só de Portugal. Não podemos dizer que isto é uma coisa, os portugueses é que estão muito... Não, isto é... Eu até colocava outra questão em cima dessa. Essa também não estamos a pôr lá informação a mais. A mais não, porque ela está correta e ajuda. Agora, a questão é, se não podemos, e isto vamos parar a outro assunto que me parece importante, é se não podemos, de forma o mais simples e até gráfica possível, simplificar essa informação de modo a que seja imediatamente percebida pelo consumidor. E há tentativas nesse sentido. Uma delas é os semáforos. Não é? Isso até está voluntariamente feito... Uma informação mais visual, é isso? Por algumas cadeias de distribuição, por exemplo, em Portugal, que voluntariamente põem na frente da embalagem um semáforo com as cores que toda a gente interpreta como o verde, o amarelo e o vermelho, não é? Toda a gente mais ou menos sabe o que é que isso quer dizer. Está regulamentado, é permitido? Não está regulamentado, claro, não está regulamentado. É uma coisa feita, lá está, é uma iniciativa própria. Neste caso... É uma informação voluntária. Que uma informação voluntária, exatamente. Simplificada na frente das embalagens. E que não está regulamentada, curiosamente. Isto não faz parte das alegações, nem de saúde, nem nutricionais. Agora estava a ver, olhar para ali, estava a ver. E de facto, esta ajuda visual, porque as pessoas percebem à primeira, isto. é imediato, Claro. É instintivo. Claro que isto não nos evita, primeiro, aquele grande número de pessoas que nem sequer olham para o rótulo. Portanto, não quer saber, isso já é logo... E não influencia. E depois, é assim, mesmo nestes semáforos, nós temos semáforos para energia, provavelmente gordura saturada, sal, não é? Pelo menos isso, açúcar. Mesmo isto começa, não é fácil, por exemplo, uma coisa que pode ter muito pouco sal, mas tem muito açúcar, ou tem muito açúcar e pouco sal, isto é... Mas como é que se doseia, não é? Como é que se... Mesmo assim, e de facto, e é engraçado, porque há estudos já experimentais feitos nesse sentido, nem sempre, mesmo esta informação muito gráfica e muito simples, é eficaz no sentido de modificar as escolhas dos consumidores, porque isso já há coisas feitas, há estudos científicos feitos sobre isso, cada um tem metodologias diferentes, uns puxam mais para um lado, outros vão mais para o outro, mas na realidade não é muito conclusivo, não é? Embora aquilo que a Eduarda e que a Catarina estava a dizer, e também a Joana, de que de facto há muita informação num rótulo e que, portanto, é muito difícil interpretar aquilo tudo que lá está. E interpretar face à situação de cada um, porque eu sou hipertenso, se calhar vou olhar mais para o sódio, mas se tenho problemas de peso, se calhar vou olhar mais para a gordura, ou se tenho um colesterol elevado, vou olhar mais para a gordura saturada, não é? Primeiro é preciso saber isso, o que não é obviamente certo. Mas mesmo simplificando isto ao máximo, não é? E eu acho que o semáforo é o simplificar ao máximo, não é? Mesmo assim, o poder do rótulo modificar as escolhas é limitado. É um bocado limitado. E, portanto, nós deparamos com esse problema. O problema não está no rótulo, não é? O problema está o que é que passa do rótulo para a pessoa e como. A tentativa, no fundo, aqui da indústria, para além da nossa posição, a opinião que as empresas têm sobre os semáforos, que na maioria não concordam com este sistema, porquê? Porque acham que o consumidor, e esta é uma
na nossa perspectiva também é verdade, o consumidor tem que perceber o que é que aquele produto tem. E não haver uma diferenciação se aquele produto é um alimento saudável ou é um alimento não saudável. Ou seja, nós não tratamos os alimentos como saudáveis ou não saudáveis. Há escolhas informadas ou não informadas. E o consumidor, eu concordo com o Nuno, obviamente é uma simplificação ao máximo a questão dos semáforos, não é? Se um produto tem muito sal, está com o semáforo vermelho no sal, diretamente mais fácil. Agora, nós não apostamos nisso. A indústria está a apostar, sabemos que existe uma cadeia grande de distribuição em Portugal que continua a optar pelos semáforos, por enquanto. Mas realmente a indústria, portanto, quem faz os rótulos, as marcas, e mais, obviamente, as marcas, estão a apostar numa não haver essa diferenciação. Portanto, o consumidor perceber é o que aquela quantidade de sal, se calhar, não pode comer aquele produto todos os dias. Pois. E pode diversificar o seu regime alimentar. E, portanto, aí também temos... Portanto, na prática não são os rótulos que as empresas criam que vão fazer o trabalho dos nutricionistas. Os rótulos são importantes para os nutricionistas. Os nutricionistas é que têm que educar voltamos as atrás, pessoas tem a que comer. haver um trabalho do é o que a Catarina está a dizer. Tem que haver um trabalho conjunto. Portanto, entidades meio científico, universidades, informação ao consumidor, DECO, a APN, a Ordem dos Nutricionistas, a toda a indústria. A restauração é importante. Outra das alterações deste novo regulamento de informação ao consumidor é que deve haver informação sobre alergenos nos estabelecimentos de restauração e de catering, etc. E, portanto, todas essas entidades, há a distribuição, obviamente, o retalho é importantíssimo, não é? E, portanto, tentar juntar, e esta é uma oportunidade, como a Joana dizia há pouco, esta é uma boa oportunidade para trabalharmos em parceria e não individualmente irmos com as nossas opiniões pessoais, quase, não é? E, portanto, eu acho que aqui tem que se trabalhar em conjunto e esta é uma boa oportunidade, este é o momento. Se procurar produtos enriquecidos com fitoesteróis para baixar o colesterol, deve ler bem os rótulos. A DECO aprova a eficácia destes produtos, mas alerta que o consumo deve ser limitado e deve ser controlado. As margarinas e bebidas lácteas enriquecidas em esteróis vegetais, ou seja, fitoesteróis, que garantem reduzir o colesterol, podem ser eficazes. Mas, afinal, o que são os fitoesteróis? Os esteróis ou os estanóis vegetais são componentes vegetais que têm uma estrutura muito semelhante ao colesterol do nosso sangue. Eles vão agir competindo exatamente com o colesterol e inibindo parcialmente a sua absorção a nível intestinal. E sendo assim, o colesterol acaba por ser excretado. E competem sobretudo a nível do chamado mau colesterol, que é o LDL, que faz efetivamente pior a nível do organismo. Segundo os estudos realizados por peritos da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, um consumo diário de 1,5 a 2,4 gramas de fitoesteróis podem baixar os níveis de colesterol no sangue entre 7 a 10,5% ao longo de 2 a 3 semanas. No entanto, não deve exceder-se uma toma superior a 3 gramas por dia. Por lei, esta informação está obrigatoriamente presente no rótulo, mas por vezes está errada. Portanto, o consumidor tem de saber exatamente o que é que está a ingerir, tem de estar num campo visível, que são produtos com a adição de esteróis ou de estanóis vegetais. Na emenda diária consomem-se entre 150 a 450 miligramas de fitoesteróis provenientes de alimentos. Os produtos enriquecidos em fitoesteróis multiplicam por 5 a dose de uma dieta normal e só estão indicados para pessoas que têm de reduzir o colesterol. Ao tomar estes produtos, também tem de ter o cuidado de os ingerir dentro de uma alimentação saudável e equilibrada e que inclua, sobretudo, também frutas e legumes.
E isto porquê? Portanto, existe de facto uma dose mínima de esteróis e de estenóis vegetais a partir do qual vai haver um efeito positivo, ou poderá haver este efeito positivo, mas também não deve ser consumido em excesso. Os alimentos enriquecidos são indicados para adultos com mais de 200 mg de colesterol por decilitro de sangue e integrados numa dieta variada e equilibrada. Convém, antes de iniciar esta dieta, falar com o seu médico sobre o assunto. Pessoas que estão já a ser medicadas devido a um colesterol elevado só podem tomar estes medicamentos depois de consultar o médico que o está a seguir, porque obviamente estes produtos irão ter interferência com a dosagem que estão a tomar. Se a pessoa tiver uma alimentação saudável e equilibrada, não é necessário recorrer a estes produtos enriquecidos. Pode-se, de facto, recorrer a uma alimentação naturalmente rica em fitoesteróis e ao exercício físico para baixar o teor do colesterol. É o caso das frutas, legumes e outros alimentos ricos em fibra e pobres em açúcar refinado, sal e gorduras saturadas, que ajudam a baixar o colesterol e a prevenir doenças cardiovasculares. Nuno, podemos explicar às pessoas, para quem não sabe, o que é que são os fitoesteróis, que vamos falar nesta reportagem? Sim, os fitoesteróis são umas substâncias que existem normalmente nos óleos das plantas e que são muito parecidas com o colesterol. Quimicamente, a molécula é muito parecida, mas não é igual. E o nosso organismo distingue-as bem. E, portanto, quando ingerimos naquela quantidade que foi agora referida nesta peça, o que nós sabemos é que faz, em média, baixar o colesterol do plasma cerca de 10%. E, portanto, que é um valor significativo em termos de risco. Ajuda, não é? Ajuda. Em muitas situações não substitui medicações, nada do género, não é? Não substitui, mas também não é impeditivo de que se façam medicações. Ou seja, nós podemos associar o uso de fitoesteróis ao uso de outros medicamentos para o colesterol, nomeadamente as estatinas, que são as mais populares e mais conhecidas e mais eficazes. E, portanto, nesse aspecto, nenhum problema. Agora, é preciso que quem decida enverdar por tomar esteróis, duas coisas. Primeiro, deve ser vigiado no sentido de saber se aquilo está a ser eficaz, se não está. Não é? E se o colesterol não depositar nos fitoesteróis a sua única esperança de resolver os seus problemas, porque pode não ser possível. E segundo... Portanto, deve informar o médico disso, não é? O médico que o acompanha. Exatamente. E em segundo, que é um produto que tem que ser encarado como um medicamento, que tem uma posologia, uma regularidade de utilização e uma maneira de utilizar. Não pode ser usado de qualquer maneira. Não, nem dia sim, dia não, nem nada. Aquilo tem uma maneira própria de usar. Não posso comer 10 hoje e amanhã nenhum. Exatamente. Ora, aí está. Exatamente. É um por dia, de preferência antes das refeições principais, e todos os dias. Não dá para interromper, tal como um medicamento. Claro. A DEC, que tipo de recomendações dá a este nível? Pensamos que o consumidor, por exemplo, neste caso, né, sabemos que está comprovadamente que tem efeitos positivos, mas depois há a parte do consumidor, não é, de avaliar a sua situação e não comprar os produtos apenas porque são enriquecidos com determinado tipo de substância, porque muitas vezes, tendo uma alimentação saudável, já nem sequer necessitam de alimentos enriquecidos e, portanto, há sempre que... é também dever do consumidor, falamos hoje muito de direitos, mas há que colocar também muito a tónica no dever crítico do consumidor perante determinado tipo de produto, por muito benefícios que ele alegue que tem. Portanto, esta crítica do consumidor é muito importante. Pensamos... As pessoas põem muitas dúvidas em relação a estas questões, não? Sim, porque cada vez mais acho que era uma questão que já devia ser sempre assim, mas cada vez mais... As pessoas estão mais alerta hoje para a alimentação que fazem, é? Pensamos que sim. Não se percebe então, como dizia aqui a Mónica, como é que mesmo assim os níveis quer de colesterol, quer de diabetes, sim, também, e obesidade continuam a aumentar da maneira que aumentam, não é? Sim, fazia essa relação com a disponibilidade que existe da informação nutricional e das pessoas terem como fazer escolhas mais saudáveis, digamos assim. Mas é verdade também que eu acho que isto é um tema bastante denso, porque é verdade também, porque as pessoas informadas, é difícil avaliar
como é que as pessoas fazem as escolhas. Eu acho que a população portuguesa não está muito bem caracterizada e também podia ser um ponto de partida para campanhas. Estudo, Mónica, ou porque é difícil de caracterizar? Porque, pronto, na verdade não foram feitos nenhum estudos a esse nível de caracterização da forma como a população portuguesa, em termos mesmo, o tipo de famílias que lê os rótulos, se tem filhos, se não tem filhos, em alguns países isso já está mais caracterizado. Mas a verdade também é que, e pronto, eu quando enverdei pelo tema da minha tese de mestrado para avaliar mais o comportamento da distribuição e não propriamente a caracterização do consumidor, e se calhar será uma justificação para não haver mais estudos. Os estudos acabam por ser mais ou menos ter as mesmas conclusões, é que são mais as mulheres que leem os rótulos, as que têm filhos, que é quem vai mais às compras, níveis socioeconómicos mais elevados, com mais formação, portanto, acaba por ser resultados mais ou menos transversais. Mas nós em Portugal acho que não temos uma caracterização da população muito feita a esse nível. Não significa que tenhamos que fazer exatamente a caracterização a este nível, em que mas é que isso ajudava? Se calhar a delinear um pouco de que forma é que se pode potenciar a informação ao consumidor, de que forma é que estas campanhas possam ser dirigidas e colmatar esta ou aquela necessidade. Talvez por aí pudesse ser útil. E pronto, e congregar esforços nesse sentido. Estávamos aqui a falar dos rótulos terem muita informação ou terem informação que podia ser simplificada de alguma forma para que as pessoas tivessem uma empatia maior com os rótulos, isso podia ser um caminho. Como é que é possível, em seu entender, potenciar a utilização da informação que vem nos rótulos, nomeadamente a informação nutricional que os rótulos têm, mas também outra informação que vem associada? De forma que o consumidor pudesse apreendê-la melhor. Mas relativamente à informação nutricional? Sim. É assim, eu acho que é um bocado aquilo que temos estado a falar, que é encontrar forma de sensibilizar mais e de informar mais o consumidor. Eu acho que talvez tinha que se encontrar uma forma de esta informação entrar pela casa das pessoas, de conviverem com ela diariamente, a começar pelas crianças, porque as crianças levam informação para casa, não sei, eu noto isso com os meus filhos quando falam de alguma coisa nesta área. Eles naturalmente serão crianças mais sensibilizadas por força de terem, pronto, de eu estar de estar por dentro dessa área, mas, sei lá, tentarem chegar a diferentes públicos-alvo que tenham um efeito sinérgico na comunidade. As crianças são um veículo, por exemplo. Precisa fazer-se quê? Através de campanhas? Através de informação nas escolas? Qual é o caminho? Informação nas escolas, mas é que assim, eu até acho que existe informação, por exemplo, os distribuidores têm informação nos seus sites, a DEC tem informação, a APN tem informação, a FIPA tem informação, as universidades percorrem também formam as pessoas, pronto, público em geral, no nosso caso, a Escola Superior de Tecnologia. Tem informação disponível. Sim. Agora, as pessoas não vão à informação, é preciso que a informação vá às pessoas. Que é o caminho que tem que se fazer, não há outro, não é? Acho eu. Porque a informação pode estar disponível e isso não quer dizer que as pessoas cheguem a ela. Não é? Exato. Se as pessoas não fizerem esse caminho no sentido de irem procurar a informação, não adianta ela estar lá disponível, haver muita e ser boa até. Portanto, há aqui um percurso qualquer que é preciso fazer. A minha questão era nesse sentido. Pronto, de fechar, de ligar estes elos todos e ser de uma forma mais estruturada, talvez, com indicações em termos de, sei lá, de currículos escolares, mas uma coisa talvez mais continuada, digamos assim, porque... A DEC faz algum tipo de formação nesta área, Joana? As gestões de informação que vocês fazem muitas vezes, fazem algumas nesta área ou não? Não é talvez o tema primordial da nossa atividade. Agora, temos muita informação disponível, sim. Em dado momento, até integramos em cursos que realizamos de gestão do orçamento familiar, acabamos por conseguir integrar módulos mais ligados com nutricionistas, mas módulos mais ligados a esta questão e depois ligados também com o ato da compra, com a escolha, a leitura do rótulo, e aí também tivemos essa percepção de facto de que há alguma dificuldade na interpretação dos rótulos nessas atividades que desenvolvemos. Tentamos ir integrando, não é uma atividade principal da nossa, mas vamos integrando sempre que possível em outros temas que também têm muito... Há pouco no início do programa a Joana dizia que este passo é um passo importante que se dá, desta listagem foi feita pela Comissão Europeia, mas que há muito para fazer ainda?
Em que áreas é que há para fazer? O que é que se estava a referir em concreto? Vamos precisar um pouco mais? Sim, estava a referir a esta questão da interpretação por parte do consumidor. Portanto, um trabalho que é preciso fazer do outro lado, não com as empresas aí, mas com os consumidores. Das empresas está a ser feito. A investigação também tem sempre que procurar, perante a caracterização do comportamento dos consumidores, encontrar uma resposta que permita que o rótulo seja mais intuitivo e que nos disponibilize informação de uma forma rápida, porque o problema dos dias de hoje é também a falta de tempo. Vamos às compras com pressa e, portanto, terá que haver aqui um esforço conjunto e muito também, eu penso, do lado da investigação, em criar uma resposta para estes novos hábitos de estilos de vida. Em termos de publicidade, já estamos no ponto, ou seja, a publicidade hoje que temos à volta dos alimentos, dos produtos alimentares, é honesta, é uma questão com a qual os consumidores não têm que se preocupar? A publicidade aos alimentos terá que respeitar todas estas regras que também hoje estivemos aqui a falar. Respeita ou não respeita, na opinião da DECO? É isso que eu quero perceber. Aí é o papel da fiscalização, não é? E pensamos que tem que respeitar, não é? A publicidade hoje está mais próxima, digamos assim, daquilo que é a realidade dos produtos e daquilo que os consumidores vão adquirir? Sim, porque também a regulamentação, portanto, a publicidade terá que respeitar o princípio da veracidade, portanto, os factos que são alegados têm que ser suscetíveis de comprovação. A questão também, muitas vezes, que se coloca na publicidade é a questão dos testemunhos. Por exemplo, aparecer alguém com uma bata... Muitas vezes mesmo, porque é um dos instrumentos que está na moda, são os testemunhos, não é? É ser o próprio consumidor... Se isso é fiscalizado ou não é outra questão, mas está definido e então, sobretudo na publicidade online, é muito usado. E está definido, isso está definido, por exemplo, na questão das alegações, específica das alegações, está definido que esse tipo de informação na publicidade só poderá ser feito por exemplo, pela APR. Ou seja, por organizações, por instituições reconhecidas e não por consumidores individuais e anónimos? Pela Sociedade de Pediatria, enfim, por organizações, exatamente, por organizações... Está na lei assim? Está na lei assim. Não é assim que acontece. A pessoa terá que ser, não terá que ser um ator, mas terá que ser alguém que de facto... Lá está, isto é o que a Joana, voltando atrás, é o que a Joana diz, portanto isto é uma questão, e que eu também já tinha referido, isto depois já toca outra parte, que é a parte da fiscalização. Agora, no fundo, em termos empresariais, de indústria, o que nós temos trabalhado nos últimos anos é a questão da autorregulação. Portanto, é a questão de, nós sabemos que não podemos fazer, então não vamos fazer, mesmo que não sejamos punidos por isso. Portanto, independentemente da punição, da fiscalização... Isso tem funcionado bem? Tem funcionado bem. Também é uma forma de trabalhar a imagem do setor, não é? Claro que sim. De promover a imagem de todo o setor, não é? Portanto, não só de uma empresa individualmente, mas de todo o setor. E, portanto, a autorregulação é uma coisa e é um assunto que a FIPA tem lutado nos últimos anos para que, no fundo, as empresas não tenham que ter esse fator da punição, da fiscalização, para estarem em cumprimento com as regras. Em termos de autorregulação, o que é mais importante, o trabalho mais importante que é preciso fazer, Catarina? Não vais entender? Em termos de autorregulação, o que continua, o que temos lutado ao longo dos últimos anos e o que continua a ser mais importante é o cumprimento das regras, no fundo, da legislação. Da legislação que já existe. Que já existe. E, portanto, aí... E onde é que as empresas são menos cumpridoras? Já agora, onde vos dão mais trabalho? As empresas, pelo menos as associadas da FIPA, portam-se muito bem. Têm sido não podia dizer outra coisa aqui. Não, nem podia dizer outra coisa, porque e para bem da FIPA e dos seus associados é a realidade. Trabalham muito em antecipação, porque a autorregulação é trabalhar, no fundo, em antecipação. Mas o que é que vocês trabalham mais com eles?
Na parte da regulamentação e política alimentar, obviamente, essa é a parte principal. Conhecimento da legislação. Do conhecimento da legislação. A parte técnica, portanto, os próprios empresários estarem muito alerta e conhecerem... E os quadros, no fundo, os quadros porquê? Porque muitas vezes a legislação e o cumprimento em termos de rotulagem, de delegações, tudo o que temos estado a falar, nós pensamos muito que é a parte técnica que tem que saber, ou seja, os técnicos, não. Os quadros superiores é que têm que saber, para perceberem que isso é importante, é vital para o funcionamento da economia e para o funcionamento daquela empresa. E, portanto, isso a autorregulação passa por aí. O conhecimento dos quadros superiores, ou seja, não são só os técnicos que têm que conhecer a legislação, são os administradores também. E, portanto, aí tem funcionado bem, na minha perspectiva, e é isso que vamos continuar a fazer, não é? Joana, ia acrescentar alguma coisa? Acrescentar também aquilo que eu estava a dizer há pouco. Outra das questões sensíveis tem a ver com, por exemplo, a publicidade dirigida a crianças e o marketing alimentar. Aí também outro exemplo que a FIPA tem em conjunto com a APAN, neste caso com a Associação Portuguesa de Anunciantes, lançámos há uns tempos o Pledge, portanto, que era no fundo os compromissos da indústria agroalimentar na publicidade e marketing dirigida a menores. E portanto esse foi um... O que é que acontece com mais frequência e que não devia acontecer, Joana? Nessa publicidade específica dirigida aos mais pequeninos? Nós pensamos que tem melhorado, até porque aqui há uns anos a DEC estava de facto muito empenhada, em que as crianças têm uma vulnerabilidade diferente na forma como percepcionam as mensagens que recebem. Exatamente. E, portanto, menos informação, muitas vezes, para descodificar as coisas, não é? Menos informação. Sim, e portanto, esta questão das alegações que se fazem, do tipo de anúncios que se fazem, tem que ser muito... Se com adultos tem que ser pensado, à idade delas. Com crianças ainda mais. Porque eles recebem-nas diretamente, a maior parte das vezes. Sim, isto funciona como educação alimentar, porque, quer dizer, se aquele chocolate faz bem ao meu crescimento, claro que é muito problemática essa questão. Mas portanto, essa questão tem que está haver ultrapassada ou não? Ainda é preciso aí resolver algumas questões. Em relação à publicidade para as crianças, em relação à forma como os produtos alimentares chegam às crianças. Terá que haver sempre, há sempre coisa a melhorar e era muito obrigado se não houvesse, mas muito já foi feito. Já foi feito. Nuno, gostava de o ouvir também, até porque também me disse aqui no arranque da conversa que ainda há aqui muito trabalho para fazer. Esta lista é a ponta do iceberg, não é? É a ponta do iceberg que há de emergir, não é? Um dia. Vamos ver o que é que vai sair. Agora, primeiro, duas coisas. Eu não concordo completamente que cumprir a lei seja autorregulação. Quer dizer, a autorregulação é o que está para lá disso, não é? Pronto, se a indústria cumpre a lei... Sim, eu não diria que isso é autorregulação. Autorregulação é antes de aparecer a lei, ou é qualquer coisa que vai para lá da lei e que se calhar a Mónica referiu quando falou já nestas coisas mais à frente, sobre legislação, sobre anúncios para crianças, etc., que se calhar já estão um bocadinho à frente da lei. Isso sim é que eu diria que é autorregulação. Relativamente aqui às questões dos rótulos, é assim, eu acho que temos de ter a noção que não podemos depositar todas as nossas esperanças de resolver todos os problemas de alimentares ou de saúde com os rótulos, quer dizer. Claro. Nós temos o exemplo, claro, do tabaco, não é? Em que um maço de tabaco é, neste momento, um rótulo contra o tabaco, não é? Mata, não sei o que mais. E isso não parece ter um impacto enorme. A lei do tabaco, sim, essa parece que teve... Começamos agora a avaliá-la e essa mudou comportamentos, mudou comportamentos, onde se fuma, etc. Mas o facto de dizer no rótulo, o rótulo ser, que é diferente até, é mais do que isso, não é? Uma facada em cada... E aí é bem explícito, não é? É completamente explícito, quer dizer, e aquela mensagem não podia ser mais clara e é verdadeira, e mesmo assim isso não serviu. Portanto, eu acho que nós não podemos depositar naquilo que possamos ter nos rótulos a nossa esperança toda em resolver os problemas. Claro. Importante que isso seja ter essa consciência, não é? Porque há muitas outras coisas que influenciam a maneira como nos alimentamos. Desde custos, a preferências, imensa coisa. Educação, cultura, a forma como fomos educados as pequeninos também, não é? E na realidade, se quisermos fazer uma comparação desonesta,
Para terminar, Nuno, estamos mesmo no final do tempo. Os rótulos estão cada vez mais informativos e as pessoas estão cada vez mais gordas. Não é? Era o que dizia a Mónica logo quase no início do programa. Portanto, quer dizer, é difícil associarmos aqui qualquer coisa. Isolar esse fator só, não é? Acho que em termos gerais, Isolamos os aqui rótulos porque era o tema do programa hoje, têm não é? que ser precisos, têm Mas é que ser importante fazer esse informativos e as alegações têm que ser muito bem definidas e muito bem estudadas e acho que é isso que está a ser feito. Muito obrigada. O verão está à porta e, apesar dos cuidados com o sol serem necessários ao longo de todo o ano, é nesta altura que eles devem ser reforçados. Vamos lembrar como é que isso deve ser feito nas respostas dos parceiros. Boa tarde, António Massa, bem-vindo à Sociedade Civil, é dermatologista e membro da Ordem dos Médicos e veio carregado de chapéus, óculos de sol, um chapéu de chuva ou de sol também esse? Chama-se guarda-sol. Guarda-sol, muito bem. Tudo por causa do sol. Do sol e da que forma é um como devemos proteger. O sol é um bem, não é um mal. Temos é que tirar proveito dele. É um bem para a nossa saúde também? Sim, seguro. Seguro, tem vantagem. Sem luz não há vida. Sem sol não há vida. Nós precisamos do sol. Agora com critério. Como? Evitar as horas mais fortes, com o sol mais forte. Forma simples de ver quais são as horas piores. Portanto, sem nada, olhar para a sombra e ver. Se a sombra for muito larga, é uma hora boa para se estar. Se a sombra for pequenina, porque significa que o sol está na vertical, está mais forte, mais cuidado. Portanto, se a sombra for maior que nós, podemos usar essa medida? Estamos à vontade. Estamos bem. Se for mais pequena do que nós... Se for pequenina, quanto mais pequena, sombra. Maior o risco. Isto no verão e no inverno? Ou só no verão? Ou sempre? No inverno podemos facilitar. Facilitar mais um bocadinho? Podemos, não há grande limitação, grande preocupação. Valia a pena alertar para 3 ou 4 situações e eu pegava no aspecto que levantaram aqui da rotulagem. Sim. Eu começava por aí. Porque as pessoas compram um protetor solar, fator 50. Já está. Maravilha, está resolvido. Esquecem-se que é 50, mas deve ser aplicado numa percentagem, ou num grau, 2 miligramas por centímetro quadrado. Se for num quarto, para encurtar razões, já não dá 50, dá 7 ou 8. Portanto, tem que ser aplicado de forma generosa. Generosa. E não nos protege sempre. Porquê? Porque nas horas de ponta, se pusermos protetor solar, houve um momento em que se verificou que os melanomas apareciam muito em doentes que tinham feito protetor solar. E começou-se a pensar que era o protetor solar que promoveria o aparecimento de melanoma. Foi-se um pouco mais longe nas perguntas e verificou que eram doentes que usavam protetor solar, sim, mas se expunham em horas impróprias. Ou seja, o protetor solar não nos protege completamente do sol. É preciso ter outros comportamentos para além do protetor solar. Exatamente. Essa é a parte mais importante. Ver como se vê ainda hoje crianças. Entre as 11 e meia e os de pele clara, olho azul ou verde, portanto, olhos claros, são pessoas para ter muito mais cuidado. Apesar de que há uma publicação de há 1 ano e meio, nos Estados Unidos estão-se a verificar, mesmo em pessoas de um fototipo elevado, para nos pormos números, aparecimento de cancro de pele em maior... Pessoas mais morenas, é isso que está a dizer. Porque os efeitos do sol são piores. Portanto, proteção solar, mas um chapéuzinho. Na praia ou sempre? No dia-a-dia. No dia-a-dia. Pessoa como eu, sem desde cabelo. Desde que exposto ao sol. Pessoa como eu, sem cabelo e também tem que ter esse cuidado, não é? Uma coisa destas. E vai-se a países. Recordo-me, num dos últimos mundiais, eu via as pessoas durante o dia, andavam, não era com o guarda-chuva, era com o guarda-sol. É a mesma peça. É guarda-chuva, é guarda-sol, dá para as duas coisas, não é? É a mesma peça, portanto, eu tenho aqui para chamar a atenção para isso. E os olhos? Também é preciso protegê-los. Esquecemos por muitas duas vezes razões. Colocar um protetor, portanto, um suplente, por assim dizer, até do ponto de vista estético, que preocupa tanto as senhoras, se calhar pegar-lhe por aí para as alertar. Porque se reparar com o sol muito intenso, o que é que a gente faz? A gente tem tendência a defender-se.
Se puser uma capa dos óculos, já anda muito mais, já não faz tanta ruga. Pois. Portanto, é mais outro aspecto. Mas isso é um efeito secundário da ruga. Agora, protege os olhos ou não? Também protege os olhos. Protege da luz? Protege os olhos. Há um outro aspecto ainda, e o tempo é curto que me propôs, que é as pessoas, e que vale a pena, mesmo para o sol, é a pele estar bem, não ter pele seca. E hoje há a tendência a consumir demasiado detergente. Detergente, tanto falo de sabão, sabonete ou o próprio gel. Os ingleses fizeram um trabalho e de 96 a 2006, porque tinham muitos eczemas, tinham muitos problemas de pele, tinha-se verificado que o consumo tinha aumentado 600%. Portanto, e como tinha aumentado 600%, foram ver o que era. É o uso exagerado desses produtos. Mas é o uso em quantidade ou é o facto das pessoas tomarem banho mais vezes do que aquelas que deviam? As duas coisas. As duas coisas. Portanto, há que moderar. Portanto, isso também tira a umidade própria da pele e a gordura da pele. Que é importante e que nos protege, é isso? Nós nascemos com isso, então e nas crianças a mesma coisa. É o chamado filme hidrolipídico, é uma camada gorda que reveste a pele. E quando usamos produtos que são agressivos, embora lhe possam dizer hidratantes, ela não é, é sempre minimamente agressivo. O bom senso tem que imperar sempre. Se a gente passar a mão e sentir a pele oleosa, está tudo bem. Se sentir que começa a ficar seca, ou vermelha, ou com prurito, significa, provavelmente, que estamos a fazer lavagens acima do razoável. E essas lavagens excessivas e a pele seca depois também, quando estamos expostos ao sol, também tem alguma influência? Há uma maior penetração de radiação. Portanto, até nesse aspecto é um erro. Voltando ao sol e voltando a isso, em determinados países é obrigatório as crianças levarem chapéu. E na própria praia, na chegada à praia, há protetor solar, tipo de, quase como naquelas máquinas de ketchup. Sim. Isso é feito na Austrália. E o protetor solar deve ser posto quanto tempo antes da gente se expor ao sol? Logo, na hora? Meia hora. Meia hora antes? Meia hora para ver a absorção. Portanto, se for possível, é aplicá-la em casa, é melhor? É o razoável. E não chega, depois é preciso ir repondo ou não? Se suar ou se for à água, é lógico que remove. E nunca sabe o sítio onde remove. Então, os locais mais propensos a ter problemas, quais são? São a face, que andamos sempre expostos, face, pescoço, e tanto a parte anterior como a posterior. É um sítio onde não se põe orelhas, os braços, a zona que andar exposta, e depois, se a pessoa andar ceias, é também as pernas, ou se for para a caminhada na praia, as pernas também é obrigatório. Porquê? Porque vai apanhar o sol direto e apanha o sol por reflexão. Muito bem. Portanto, António Massa, muito obrigada por ter vindo dar-nos estes conselhos que são sempre úteis nesta altura do ano. Muito obrigada e até à próxima. Muito obrigado. Agora na agenda conheça as próximas iniciativas dos parceiros da sociedade civil. Para marcar o solstício de verão, a Parques de Sintra convida-o para, na noite de amanhã, visitar o Parque e o Palácio da Pena. Uma oportunidade única onde os visitantes podem optar por circulação livre ou visita guiada. Para quem quiser participar, a organização está a preparar um jantar especial neste que é um dos monumentos icónicos do romantismo nacional. O resultado de uma residência artística de 5 anos, elaborada num dos recantos mais bem preservados do planeta, vai poder ser conhecido no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian. É a exposição Galápagos, que decorre até 7 de julho e inclui vídeos, fotografias, instalações sonoras e esculturas de artistas nacionais e internacionais. A exposição Macau Memórias à Tinta da China reúne várias obras que representam o passado marítimo deste ponto do globo e que recordam que a cidade foi, em tempos, um próspero entreposto comercial para os portugueses e chineses. A mostra decorre até 30 de junho no Museu do Oriente, em Lisboa. No Museu Nacional de Arqueologia pode visitar a exposição Antiguidades Egípcias. Trata-se de uma exposição permanente constituída por mais de 500 peças que contam mais de 5.000 anos de história desse ponto do globo. A grande qualidade dos cavalos de raça Ardenis na manutenção de áreas florestais através de simples comandos monossilábicos de voz pode ser vista na série de demonstrações Cavalos nas Florestas de Sintra. As sessões acontecem todas as quartas-feiras no Parque da Pena.
pronto, estamos quase no final do programa. Agradeço aos meus 4 convidados desta tarde terem vindo conversar connosco e dar-nos mais informação sobre a rotulagem em Portugal e como é que ela está a mudar. No fecho do programa, como sempre, vou deixar-lhe uma sugestão de leitura. Hoje trouxemos um guia prático sobre o emprego, um guia de Ricardo Peixe, especialista em coaching, que já passou aqui também pela Sociedade Civil. Amanhã, no Sociedade Civil, vamos saber como é possível melhorar a qualidade do sono. O álcool, o café antes de dormir, os medicamentos também, muitas vezes, ou a mudança de rotinas, até podem, muitas vezes, ser responsáveis por dormir mal. É o tema de amanhã, no Sociedade Civil, porque Sociedade Civil somos todos nós. Até lá.